Que a graça e a paz de nosso Senhor para mais uma reunião de culto aqui no Templo Santo André, para mais um momento que a gente possa recarregar as baterias, eu acho que é um termo que a gente pode usar com toda tranquilidade, recarregar as nossas baterias espirituais, recarregar a nossa energia para mais alguns dias lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa jornada. Com grande alegria que a gente pôde juntos soltar a voz e juntos entoarmos algumas canções, alguns cânticos. Com grande alegria a gente também conseguiu, a capela hoje, cantarmos o hino da obediência a Deus. E eu sempre me lembro do Salmo 150, no seu fechamento, ele diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então que a gente possa sempre aproveitar as oportunidades para entoar os nossos cânticos, para a gente, nos momentos do nosso dia, da nossa jornada, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, estudo, casa, tarefas domésticas, que a gente possa lembrar de momentos diferentes durante o dia, cantar o hino da obediência a Deus, da gente para a gente. É tão bacana, viu, quando a gente consegue também, entendendo que o hino da obediência a Deus, ele tem uma potencialidade, ele passa uma mensagem tão bacana, ele é uma oração também profunda. Importante que a gente possa, em momentos diferentes do dia, cantar o hino da obediência a Deus. Se não tivermos como fazer isso, que às vezes está lá você está trabalhando, tem uma pessoa do lado, ou na frente, ou atrás, do outro lado, ou às vezes está na escola, tem outras pessoas junto. Se não der para cantar mentalmente, também está tudo certo. Pode lembrar de levantar o pensamento a Deus e pedir a Ele o seu amparo e a sua proteção naquele dia, naquele momento. Isso é importante demais, que a gente lembre de pedir a Deus a memória, que é uma capacidade cognitiva e ao mesmo tempo descida do Pai das Luzes, é uma faculdade espiritual também. Pedir que Ele nos dê a memória, Ele, o Pai, nos dê a memória para a gente lembrar de estarmos em sintonia com essa obediência a Deus maravilhosa que nós aprendemos, que Jesus Cristo ensinou desde o princípio. E eu sempre gosto de dizer, para aqueles que também circulam no mundo como eu, para aqueles que também têm sede de conhecimento como eu, que também buscam como eu a história das religiões, pesquisa, busca, te debruça, história, arqueologia, sociologia, filosofia, teologia, estuda, todo conhecimento é importante. Estuda, leia, dedique tempo para isso. Faça um estudo comparativo, se achar que deve, das religiões que nós temos hoje. Isso é um conselho prático, que a gente às vezes deixa, às vezes, de viver essa fé maravilhosa na doutrina, porque às vezes a gente duvida da potencialidade dos dons espirituais ocultos que a doutrina tem. Que a gente possa aproveitar a potencialidade da doutrina no nosso dia a dia, para a gente poder aproveitar, estudar e buscar conhecimento. O professor Lugar já fez isso. Na sua biografia, a gente lê lá, a gente estuda lá, que teve um momento em que ele se debruçou a fazer um estudo comparativo de todas as religiões, de tudo que já tinha sido produzido, escrito, pensado, desde os filósofos pré-socráticos ou até antes disso, passando por os socráticos, os filósofos, a Idade Média, até chegar nos tempos atuais. Mas, revelado diretamente por Deus, ele entendeu que o conhecimento verdadeiro, autêntico, era aquele que Jesus Cristo tinha ensinado. Mas nós temos o dever, como igreja cristã primitiva, nós temos o dever como irmãos em Cristo irmanados que estamos neste caminhar, nós temos o dever de fazer a nossa parte. Eu acho que isso que a prédica de hoje, a mensagem dessa reunião, vai, se Deus quiser, falar muito forte contigo. Independente, veja, ninguém julga ninguém aqui, mas independente do jeito que você vive a sua vida lá fora, no seu estudo, no seu trabalho, no seu corre, porque, vou dizer, tem uns irmãos que revelam coisas, às vezes, parece que é um absurdo quanto que é a jornada, a corrida de uns e outros. A gente sabe disso, porque também é a instrução da palavra de Deus que nós temos o dever de não sairmos pesados a ninguém, trabalhar e com o suor do nosso próprio rosto ganharmos o nosso pão. Está tudo certo nisso, mas tira tempo, encontra tempo no teu dia corrido
para levantar o pensamento a Deus em momentos diferentes do dia e pedir a Ele o seu amparo, pedir a Ele a sua proteção. Senhor, pela vontade de Deus, está num momento difícil, pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte, pela vontade de Deus eu sou forte. Está num momento mais complicado, está num momento de luta, peça a Ele amparo. E às vezes não é demais, a gente tem falado nas reuniões anteriores, das semanas anteriores aqui, quando às vezes a gente está numa determinada situação, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui no Templo Santo André, ou quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, às vezes a gente está em alguma situação que aparentemente é do mundo, eu sei, mas aparentemente está tão complicado que às vezes a gente tenta sentar ou dobrar joelho para orar e parece que as palavras fogem. Isso já não aconteceu contigo? E às vezes, se isso acontecer, não é feio, não tem nada errado pedir oração à igreja, pedir oração para aquele irmão, para aquela irmã que você tem boa relação, que você confia, porque nós temos o dever de nos fortalecermos uns aos outros sempre. Mas aproveitemos o nosso tempo. Nós falamos na reunião passada do ladrão do tempo, que um dos ladrões, o ladrão do tempo, você sabe, né? Aquele que está do lado negativo, da força. Mas a gente sabe que um dos ladrões do tempo hoje em dia, que tem roubado muito o nosso tempo, é os aparelhos eletrônicos, tá? Falamos na reunião passada aqui. Que a gente possa também usar com sabedoria os aparelhos eletrônicos. Falo do celular, falo das redes sociais, falo do próprio WhatsApp e outras ferramentas que a tecnologia nos oferece hoje. E de novo, eu quero deixar claro, não tem nada errado em usar essas tecnologias. Gente, nada errado. Porque são tecnologias que Deus deu inteligência aos homens para desenvolver todas essas coisas que nós temos hoje. Está tudo certo. O problema às vezes é o mau uso que a gente, levado por um sopro de espírito ruim, o mau uso que a gente possa vir a fazer disso. Então, falamos isso a semana passada, eu não vou espichar muito esse assunto hoje, mas ele é uma continuidade dos assuntos das últimas semanas que, pela vontade de Deus, hoje a gente deve entregar para a Irmandade. Para quê? Eu tenho certeza, naquilo que Deus tem me mostrado, naquilo que Ele tem nos inspirado para a reunião de hoje, para que você possa sair energizado daqui, para que você possa sair firmado mais ainda na fé daqui, para que você possa sair fortalecido em oração daqui, porque lá fora eu sei que os dias são maus. A palavra de Deus diz, os dias são maus. Mas a gente, como igreja, como irmandade, a gente tem esse amparo ilimitado desse Pai comum, desse Cristo que mora em nós, como diz lá em Gálatas 2:20. Vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa gradativamente, de verdade, não é só de ouvir, tá? Não é só de ouvir alguém falar, é de verdade, que eu possa entender e trazer isso para a minha vida, para as nossas vidas, para a vida da comunidade aqui do Templo Santo André ou das outras comunidades, tantas onde haja alguém que invocando o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo os mandamentos, os estatutos e fazendo a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, eu passo então já nesse momento a palavra para a irmã Lourdes entregar a sua mensagem, depois retornando a mim para a mensagem final e para o fechamento. Pela vontade de Deus, irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Seguimos a obediência a Deus e aos que nos assistem. Deus conosco. Graças a Deus por tudo, por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos no mesmo propósito da obediência, servir a obediência a Deus. Hoje eu tirei um capítulo do Isaías, capítulo 42, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não chamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha da terra o juízo, e as filhas aguardarão a sua doutrina.
Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, ô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitadores. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habitam, insultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem da guerra, despertará o zelo, chamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. É um louvor de Isaías. Os montes e outreiros tomarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tomarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. O Senhor te agradava dele por amor à sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou para não puserem isso no coração. Capítulo 42 de Isaías, do servo do Senhor. Deus apresenta o seu servo escolhido, profetizado como Messias, e cumprido em Jesus Cristo, sobre quem ele põe seu Espírito, para trazer justiça e esperança de forma mansa e firme a todas as nações da terra. O capítulo 42 de Isaías nos ensina sobre o servo do Senhor, uma profecia cumprida em Jesus Cristo que traz justiça com mansidão e não com violência. Ele nos mostra que Deus é o único digno de adoração, rejeita os falsos ídolos e veio para libertar os oprimidos espíritos. Esse capítulo nos ensina como lidar com a tristeza e o desânimo da alma abatida. Ele nos mostra que é normal sentir sede de Deus em meio às crises, conversar com os próprios sentimentos, escolher, esperar e confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece difícil. Ele nos ensina que nossa maior necessidade nas crises é a presença de Deus, e não buscar soluções materiais. Que nem ali fala em adorar imagens, né? No capítulo fala. Então, buscar a Deus, adorar a Deus, e não adorar a homens. Então, nos ensina um pouquinho seguir na obediência, fazendo a vontade de Deus em tudo o que iremos fazer. Como sempre a gente fala, que o irmão fala também, né? Agradecer a Deus por tudo, e sempre tudo que iremos fazer, sempre pela vontade de Deus, né? Alimentar o nosso espírito assim como nós alimentamos a nossa parte material, que é como tomar um café, como almoçar, que o nosso corpo material pede, né? Então,
o nosso espírito também pede para nós sempre fazer a vontade de Deus em tudo que nós vamos fazer. Ir dormir pela vontade de Deus, acordar pela vontade de Deus, irmos estudar pela vontade de Deus, irmos trabalhar pela vontade de Deus, né? Talvez no começo seja um hábito difícil, mas a gente acostuma depois como se fosse um alimento mesmo. Se não fazer, a gente vai achar falta. Se esquecer, caso vier esquecer, vai achar falta daqui. E fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Pedir livramentos pela vontade de Deus. Então, irmãos, seguindo na obediência, fazendo a vontade de Deus em tudo o que iremos fazer. Agradecendo por tudo, sempre, pela vida, pela saúde, enquanto estamos nesse corpo físico. E aqui nós estamos no corpo físico, na matéria, como se diz, né? Alimentamos o nosso espírito todos os dias pela vontade de Deus. O livro das 2 grandes leis espirituais sempre tem ali bastante coisa que podemos aprender. E bem resumido, que às vezes a gente lê na Bíblia e não entende, né? Logo não entende, mas aqui nas 2 grandes leis espirituais tem bastante coisas que está na Bíblia e o entendimento é muito bom. Graças a Deus que Deus deixou o legado pelo professor Júlio Gard. E graças a Deus por ele ter apresentado e deixado para nós essa sabedoria que ele aprendeu. Quando ele era no corpo físico, na matéria, né? E eu agradeço por tudo, mas principalmente pela vida e a saúde, que é o mais valioso do que coisas materiais. E entrego a palavra para o irmão Gervásio. Graças a Deus por tudo que já ouvimos, por tudo que a irmã Lourdes também trouxe aí do nosso profeta Isaías, que foi um dos grandes profetas, que acabou falando muito profetizando sobre a vinda do Messias, que o Messias viria. E o Messias viria, tanto viria que veio em Jesus Cristo, né? O Messias viria e veio. Então as profecias de Isaías e dos outros profetas, todas elas se confirmaram em Jesus Cristo. E realmente é esse servo que veio para trazer justiça, veio para trazer a paz, né? O conselheiro ímpar, para nos trazer essa paz absoluta, que através da prática da doutrina da obediência a Deus a gente consegue, por misericórdia de Deus, receber como presente dele. Eu quero hoje te contar uma história. Quero aproveitar o meu espaço aqui, o espaço maior da prédica, para te contar uma história, porque eu acho que é sempre mais fácil a gente fazer um exercício mental acompanhando aquilo que está sendo falado para entender a mensagem que está sendo entregue. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando você vai em algum lugar, não precisa responder verbalmente, mas pode responder em pensamento. Quando você vai em algum lugar, você não é recebido, ou pior ainda, você é expulso de lá. Você volta lá? Não, né? A gente pensa no primeiro momento, eu nunca mais vou botar os pés lá, porque não sei o quê, porque isso aqui, mas justamente eu quero te contar uma história que aconteceu com o mestre dos mestres, com Jesus Cristo. E a partir do texto bíblico que está lá em Marcos, do capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Eu quero que tu acompanhe o que aconteceu, porque depois nós vamos fazer todo um exercício prático. Eu acho que a doutrina, ela se presta para trazer exercícios práticos para a nossa vida no dia a dia. E aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6 diz: E partindo dali, Jesus Cristo chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Sinagoga é como chamavam os templos, as casas de oração da época dos judeus. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo a Jesus Cristo, se admiravam e diziam: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que foi dada a ele? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque ele já orava, já impunha as mãos e milagres já aconteciam. Veja, estou falando aqui de Jesus Cristo. O Cristo estava nele, o Messias estava nele. E ele era próprio o Filho de Deus. Ele próprio era Deus. E aí as pessoas, quando ele ensinava na sinagoga, ainda ficavam questionando: mas como que ele diz essas coisas e tal? Não seria este por acaso? Mas eu conheço esse cara. Esse aí não seria o carpinteiro, filho de Maria, e irmão do Tiago,
Não seria por acaso este que é o irmão do José, que é o irmão do Judas e que é o irmão de Simão? E não estão aqui conosco também suas irmãs, que ele também tinha irmãs de sangue? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, percebendo que o coração deles estava endurecido, ele dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Parece incrível, mas acompanha comigo o raciocínio. Aqueles que o conheciam, aqueles que viviam com ele, aqueles que sabiam que ele cresceu naquele lugar, em Nazaré, aqueles que conheciam sua mãe, seus irmãos e suas irmãs, duvidavam, estavam duvidando, pondo em xeque aquilo que ele dizia na sinagoga, mesmo após os milagres que ele já fazia nessa época. E por causa disso, Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade daquele povo, e percorreu, a partir dali, então, as aldeias vizinhas, ensinando-as. Aqui o texto de Marcos está leve, né? Foi na sinagoga, foi entregar a mensagem. Aparentemente o pessoal, por conhecê-lo, não entendeu a mensagem, ou achou que, acho que eu vou estar dando crédito para esse aí que eu vi crescer aqui, para esse aí que a gente conhece seus pais, suas irmãs de sangue, seus irmãos de sangue, e eu não vou dar crédito para isso. Aí então ele sai e vai pregar em outros locais. Mas eu quero aproveitar, na continuidade desse texto, que Jesus passa por isso na sua própria terra. Imagine lá onde você nasceu, onde todo mundo te conhece, você chega lá para entregar uma boa notícia e ninguém vai te dar crédito porque te conhecem apenas. Te viram nascer, te viram crescer. Agora, o mesmo texto bíblico, porém, escrito por outro evangelista, aberto um pouquinho mais. Quer ver a coisa como é? Eu vou agora para Lucas, pela vontade de Deus, o livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 30. E diz assim a palavra de Deus, ó. É o mesmo texto, só que agora ele abre mais, traz mais informações para abrir a nossa compreensão. Então, pela virtude do Espírito, Jesus Cristo voltou para a Galileia, que era o lugar onde ele tinha nascido e se criado. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E Jesus Cristo ensinava nas sinagogas da região, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, entretanto, Galileia, Nazaré é a terra de nascimento dele. É como se fosse estado e cidade, tá? Para vocês entenderem a analogia. Galileia é como se fosse o estado do Rio Grande do Sul e Nazaré é como se fosse o Portão, ele tivesse nascido aqui em Portão. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num dia de sábado, segundo era o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Naquela época, na sinagoga, sempre que tinha alguém que conhecia muito das Escrituras, sempre que tinha alguém que era reconhecidamente que Deus usava aquela pessoa para fazer curas e dons e milagres e tal, quando na sinagoga aquela pessoa tinha esse reconhecimento, bastava se levantar. Imagina vocês aqui no templo, bastava alguém se levantar e de repente aquela pessoa também tinha a oportunidade de entregar uma mensagem. Levantava, recebia o rolo da lei, o pergaminho onde tinha o texto bíblico para aquele dia, podia fazer a leitura de pé, devolvia o rolo da lei para o rabino que estava à frente, sentava-se e podia interpretar sentado o que tinha lido. Esse era o costume. E nós precisamos entender um pouco mais, nós precisamos buscar um pouco mais da história de como as coisas eram lá atrás, porque se nós somos igreja cristã primitiva, tudo bem, doutrina da obediência a Deus, estamos no ano 2026, mas nós temos o dever de estudar um pouco mais e saber como as coisas eram lá atrás para termos uma compreensão maior daquilo que nos é contado. E foi-lhe dado, quando ele se levantou para ler, na sua vez, lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Foi dado o livro do profeta Isaías para que ele lesse um pedaço do texto do livro de Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que, começou a ler o lugar em que estava escrito o seguinte texto: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fecha Jesus para a leitura, devolve, a palavra diz, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, ao rabino, assentou-se, e os olhos de todo mundo na sinagoga passaram a ficar fitos sobre ele, porque naquele momento ele ia dar a interpretação daquilo que ele tinha lido. Então começou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, quando ele disse, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, ele estava dizendo que ele era o Messias prometido por tantos profetas lá atrás, no Antigo Testamento. Ele estava dizendo que ele, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele disse, pois que me ungiu a mim, Jesus, o Cristo, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora você vai entender por que aconteceram algumas coisas aqui. Por que ninguém é profeta na sua terra? Porque quando ele termina de dar essa interpretação, dizendo que hoje se cumpriu essa escritura, dizendo eu sou aquele de quem os profetas falavam, eu sou o Messias de quem o Antigo Testamento, a lei falava, já começa a vir os questionamentos. E aí o texto se abre um pouco melhor do que do Evangelho de Marcos. Mas espera aí, não é este aí o filho de José? É, né? É o filho de José. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele já fazia milagres e curas em Cafarnaum. E Jesus Cristo disse ainda, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo ainda que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher que era à época viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado ou purificado, senão a Naamã, o Sírio. Alguém poderia dizer, daqueles que conheciam dele, que abusado esse rapaz, né? Vem cá, está querendo dizer que ele é o Filho de Deus e chama para si uma responsabilidade dizendo todas essas coisas. E olha o que acontece, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Isso aqui Marcos não contou. Por isso que é importante, quando a gente estuda o Evangelho, a gente não basta ler apenas Mateus. Leia Mateus, sim, ótimo, uma boa porta de entrada, mas leia Marcos, leia Lucas, leia João, leia as epístolas, porque o conjunto todo vai nos abrir os olhos para o entendimento. E todos nas sinagogas se encheram de ira, ficaram irados contra ele. E olha o que fizeram, e levantando-se, cada um do seu lugar, expulsaram ele da sinagoga e da cidade. Expulsaram Jesus da sinagoga, da igreja onde ele estava. Expulsaram ele dali e o expulsaram da cidade, do vilarejo onde as pessoas moravam. E saindo do vilarejo, o levaram até o alto de um monte em que a cidade deles estava edificada. E a intenção era que dali iriam o empurrar para se precipitar precipício abaixo. Além de expulsá-lo, eles queriam empurrá-lo peral abaixo para que ele certamente se quebrasse, morresse por ali. Ele, porém, com o poder do Espírito Santo e de Deus, passando pelo meio deles, retirou-se dali e foi embora. Eu queria que tu pensasse agora o seguinte, eu comecei fazendo uma pergunta, será que quando a gente é mal recebido, quando a gente é expulso de algum lugar, será que a gente teria essa coragem? Ele volta a Nazaré e ele volta na Galileia outras vezes. E ele não desiste do seu ministério, ele continua porque ele tinha um chamado dado por Deus, sendo ele mesmo Deus, Filho de Deus.
ele continua com a sua jornada, ele não para. E é importante que a gente possa olhar para isso, para compreender também na nossa jornada, que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, e às vezes a gente se afasta daquilo. Eu vou tirar um pouco mais o véu. Às vezes acontece alguma coisa que me desagradou na igreja, no templo, por causa que o fulano isso, porque a Beltrana aquilo, eu às vezes não quero mais botar os pés lá. Está errado. A gente tem que ter a humildade, sim, quando erramos, de quem errou, reconhecer, pedir perdão, pedir desculpas, mas aquele que porventura se sentiu ofendido, temos que perdoar também, porque nós precisamos viver em união. Nós precisamos viver em comunhão com a igreja, com os membros da igreja, porque, afinal de contas, nós somos membros uns dos outros. Eu não moro na casa desta irmã, eu não moro na casa deste irmão, este irmão não mora na casa... Está entendendo? Mas nós somos corpo presente em Cristo, membros uns dos outros. E nós precisamos, juntos, a gente tem mais força, junto a gente é sempre mais forte. E aí eu fico pensando também, com relação a tudo isso, sabe que a gente, às vezes, o ego, a vaidade humana, o sentimento humano, a ira humana, que não é de Deus, faz com que a gente, às vezes, se afaste por besteira, às vezes. Então, não sei se esse é o teu caso, mas se for o teu caso, repensa, libera perdão, participa, esteja mais presente na vida da igreja sempre que possível. Eu acho que nós temos um compromisso com Deus. O compromisso com Deus não é para o irmão ver que eu estou fazendo isso, para a irmã ver que eu estou fazendo aquilo. Não é isso. O compromisso com Deus é de mim com Deus. Eu ter a minha fidelidade com Deus, eu saber que eu estou fazendo a minha parte. E até vou subir um pouquinho mais a régua. Quando eu digo eu, é Cristo em mim. Não é eu, Gervásio, não é eu, Getúlio, não é eu, Cecília, não é eu, Eva, é Cristo em nós. Subir a régua deste amor, que é um amor acima de qualquer medida, para a gente poder viver de uma forma fraternal entre irmãos. Porque lá fora, eu falei antes, quantas coisas, a correria, o dia a dia, quantas coisas acontecem, mas é lá fora que se tem uma luz em nós, se há uma luz dentro de nós, que é Cristo em nós, é lá fora que essa luz tem que brilhar. É lá fora que ela brilha. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando Jesus chega na sua cidade natal, ele entende que ali é o lugar mais difícil para entregar a mensagem, porque é o lugar que eles já o conheciam, que eles já tinham visto ele crescer. Agora, com relação à pregação dele, olha só, eu quero salientar algumas coisas do texto aqui que diz, aquilo que ele pregava, ou aquilo que a doutrina da obediência a Deus prega hoje, pregava riqueza espiritual para os pobres. Pobres não é só, não estou falando de dinheiro, pobres de espírito. E aí quem tem mais dá para quem tem menos, espiritualmente tem que ser assim. Quem pode mais abraça quem pode menos. Quem não pode, quem pode menos, receba o abraço de quem pode mais ou de quem sabe mais. Está tudo certo. Comunhão é isso. Ele trouxe libertação para os cativos, visão para os cegos, cura para os corações quebrantados. Isso está no texto. Tudo isso ele trouxe. Gente, e ele traz hoje. Essa não é uma fala de 2000 anos atrás apenas. Isso são promessas para hoje, para a minha vida, para as nossas vidas, para hoje. Agora, a gente precisa também estar muito atento. Quando a gente se debruça e escuta uma mensagem como essa e a gente presta atenção, a gente pode certamente tirar algumas reflexões disso, tá? Porque o objetivo final é a gente sair energizado daqui. Lembra que eu falei isso, né? A gente sair com as baterias crísticas carregadas daqui. E a gente vê que, será uma reflexão que eu faço, será que a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer por essa doutrina do Cristo? Gente, eu não estou falando da doutrina do Templo de Santo André. Eu não estou falando da doutrina porque o Gervásio, o Marcelo, a Lourdes, outros... Não, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando deste relacionamento nosso com Deus. Será que nós estamos fazendo pela doutrina aquilo que poderíamos fazer? Ou será que a familiaridade, lembra lá em Nazaré, as pessoas conheciam ele, conheciam o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, conheciam, tinham familiaridade com ele? Ou será que a familiaridade nossa, puxão de orelha agora para mim também, tá? Ou será que a familiaridade nossa com o mundo lá fora está fazendo com que a gente deixe a doutrina e a igreja meio de lado?
Cuidado. Se você está dentro, internamente no seu coração, você está pensando assim, quando me sobrar um tempo eu vou à igreja, quando me sobrar um tempo eu vou de memória cantar um hino, quando me sobrar um tempo eu vou fazer as práticas. Cuidado. Nós erramos se nós estamos procedendo desse modo. Isso são conselhos práticos. Como eu disse, o puxão de orelhas é para mim primeiro, porque a mensagem, quando a gente entrega, primeiramente ela é para nós que estamos entregando a mensagem usados por Deus naquele momento. Mas será que o mundo lá fora, a familiaridade com o mundo lá fora, e com tantas coisas que o mundo oferece lá fora, não está me afastando da igreja? Não está me afastando de viver o espiritual que eu preciso viver para me fortalecer? Será que eu não estou me afastando e deixando de carregar essa bateria, essa energia que eu preciso recarregar para o meu dia ser melhor lá fora? É uma reflexão, não precisa responder para mim. É comigo e com Deus, é contigo e com Deus. Será que nós estamos fazendo realmente o que tem que ser feito? O que dá para ser feito com aquelas condições que o Senhor deu na nossa mão? Com os dons e talentos que Ele colocou em nós? Porque se eu tenho aptidão para fazer uma coisa profissionalmente, o irmão tem outra. A irmã faz outra coisa. Talvez eu não saiba cozinhar como as irmãs, elas não sabem pregar uma parede, fazer uma casa como os irmãos, e assim por diante, está tudo certo. Mas será que nós estamos dedicando tempo de verdade para dar prioridade para a doutrina da obediência a Deus? Eu não estou falando do tempo de Santo André, tá? Estou falando de nós com Deus, dar prioridade para que Deus more em nós e faça em nós todas as coisas, por sua santa, poderosa e misericordiosa vontade? Ou será que nós estamos deixando nos levar pelas coisas do mundo? Hoje eu não posso porque eu tenho não sei o quê. Outro dia eu não posso porque não tal coisa. Outro dia eu não vou porque, veja bem, meu futebol e tal, né? Outro dia não tem nada errado em ir no aniversário, não tem nada errado em jogar um futebol, não tem nada errado em confraternizar com as pessoas da sua família, talvez até que nem tenham despertado ainda para a doutrina. Não tem nada errado. O errado é quando você dá primazia para as coisas lá fora e não vive o que tem que viver espiritualmente na igreja. Aí está errado. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Porque nós erramos quando nós não tratamos Cristo como Senhor das nossas vidas. Esse Espírito de Cristo, essa obediência a Deus, esse Espírito Santo como Senhor das nossas vidas. Nós erramos quando procedemos desse modo. Nós erramos quando somos negligentes com a sua palavra. Nós erramos quando ouvimos a palavra, entra aqui, sai ali, e quando eu saio da porta para fora, eu já me esqueci de tudo que foi entregue lá dentro. Se nós fizer isso, nós estamos errando. Nós erramos quando abandonamos as orações, quando deixamos de orar por pequenas ou grandes coisas. Eu sei que tu vai me dizer assim, mas Gervásio, não está tudo pré-determinado? Está tudo predestinado, está, porque não existe livre-arbítrio, não existe espiritualmente. Mas nós temos o dever, a Bíblia nos orienta a orar em tempo e fora de tempo, orar sempre. E esse é uma recomendação que nós temos que seguir. Erramos quando não contribuímos, quando a gente pode contribuir. Às vezes, coisas que são necessárias. Eu não estou falando só do templo, tá? Eu quero que você abra os seus olhos e ouvidos para ouvir aquilo que Deus está te entregando hoje. Nós erramos quando não contribuímos, podendo contribuir. Mesmo quando, às vezes, uma situação de alguém que você sabe que está passando por muita dificuldade, que às vezes até passando fome, talvez, e você podendo ajudar, você não ajuda, e é alguém da sua relação que você conhece. Eu sei que a gente acaba fazendo filtros, porque tem tanto golpe aí fora, né? Eu sei que no portão de vocês, como no meu, deve passar muita gente quase todo dia pedindo 1 quilo disso, 1 quilo daquilo outro. A gente também tem que saber filtrar as coisas. Mas se o seu coração falou para ajudar, naquela situação que você ouviu e falou no teu coração, naquele momento, para aquela pessoa, ajuda, faz alguma coisa. Porque se tu sentiu uma energia, uma vibração que achava que podia ajudar aquela pessoa, faz. A outra que tu não sentir isso, esse cara está me enganando, isso é golpe. Né? Pronto, também tudo certo. Mas faça a sua parte. Se você pode contribuir, ajuda. Não estou falando só do templo, como eu falei, das questões, das despesas do templo, da manutenção do templo ou da oferta. Eu estou falando de muito mais, uma coisa muito maior que isso, que é a nossa vida, nossa prática com Deus. Nós erramos também quando não caminhamos junto com o povo de Deus. Erramos. Porque sozinho é mais difícil, gente.
De novo, lembra que eu falei que em alguns momentos que a situação às vezes está tão pegada, tão difícil, que a gente não consegue às vezes nem orar sozinho. E a gente precisa pedir que os irmãos ajudem a orar para a gente poder vencer aquela prova, aquela dificuldade. Nós precisamos caminhar junto com o povo de Deus tanto quanto nós pudermos. Porque Mateus 6,33 também diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro não é o mundo lá fora. Você ouviu, né? Vou repetir. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu te pergunto, o que é o todas as demais coisas que o irmão está precisando, ou que a irmã está precisando? Isso é contigo, é um exercício de ti lá na tua casa, com a tua família. Tudo isso e muito mais tem para ti quando a gente entende a potencialidade da doutrina. É assim, é simples demais, e às vezes a gente erra porque a gente não quer entender como as coisas realmente são. A gente às vezes prefere caminhar sozinho, a gente prefere não estar junto. E quando você sabe que quando a gente tem uma fogueira, vou te dar um exemplo prático, tá? Porque eu estou sendo muito prático hoje, inspirado por Deus. Se tem uma fogueira cheia de brasa e você está ali, você está vibrando naquela energia daquela fogueira que está acesa. Agora, faz um teste lá, faz uma fogueira, tira uma brasa dali e joga no outro canto, sozinha lá no outro canto. O que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo, isso acontece com qualquer um de nós. Em pouquíssimo tempo aquela brasa começa a ficar fria, ela começa a ficar escurecida, enegrecida, e ela vira um carvão. Ela apaga o fogo, a energia que ela tinha. Cuidado, se isso está acontecendo contigo, presta atenção nisso. De novo, gente, a nossa salvação é individual, é um exercício de mim com Deus, mas nós precisamos estar irmanados sempre que possível, ou quase sempre quando possível. Agora pega aquele carvãozinho de lá, pretinho, que já está frio, bota de novo na fogueira. Você sabe o que acontece, né? Logo, logo ele está de novo crepitando naquela frequência, naquela energia, naquela força. Nós erramos ainda quando nós damos vazão ao ódio ao invés do amor. Cuidado, outra coisa, conselho prático lá fora. Não é porque todo mundo está fazendo o errado que o errado seja certo. E tem muita gente lá fora fazendo coisa errada. E às vezes o errado fica tão banalizado, parece que está tão normal, eu vou fazer também. Não faça. Porque o errado a qualquer tempo vai continuar sendo errado, o certo vai continuar sendo certo, a qualquer tempo. E por fim, nós erramos também quando as nossas vidas são governadas pelo nosso ego. Gervásio, que palavra bonita, o que é ego? Nós erramos quando a gente tem, quando a gente bota para dentro de nós uma estupidez espiritual, que não é nossa, vem soprada pelo lado ruim da força, que é quando a gente dá vazão ao ódio ao invés do amor. Que o mundo lá fora, muitas vezes até fala assim, é olho por olho e dente por dente, né? O cara me deu um chute na canela, eu vou dar o chute nele também. O cara me deu uma rasteira, eu vou dar nele. O cara me fez não sei o que, eu vou fazer isso com ele. Mas Jesus Cristo, aquele que nós seguimos, ensinou tudo diferente. Perdoa, e se necessário, se alguém te bater de um lado da face, oferece a outra. Eu estou falando, abrindo de uma forma também espiritual, tá? A gente precisa ter essa compreensão. Quando as nossas vidas são governadas pelo nosso ego, a gente erra nesse sentido, e de não tê-la governada por esse Deus de amor, de paz, de alegria, que nos enche dessa vibração, dessa energia, que a gente sai fortalecido da reunião para enfrentar os leões, para matar os leões lá fora, porque eu sei que você mata leões lá todo dia no seu trabalho, na sua vida, na sua jornada. Mas nós temos energia de matar os leões lá fora. Nada contra os leões, tá? Eu estou só fazendo uma metáfora aqui. Mas a gente poder vencer os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta lá. Que a gente possa matar esse ego, para ir compreendendo que não é a minha vontade, não é eu que tenho o domínio da minha vida. Não é eu. Mas foi eu que escolhi fazer aquela faculdade. Não foi. Foi eu que escolhi aquele trabalho. Não foi. Pode ter certeza que antes daquele pensamento se formar para aquilo, é Deus direcionando, é Deus aprumando os caminhos, é Deus te conduzindo para aquilo. Mas foi a minha família, foi eu que mudei daquele município e vim para esse.
materialmente, o reflexo material pode até ser, tá? Mas é Deus te conduzindo para que isso possa acontecer. Para ir morar em Portão, morar em Sapucaia, Parobé, Porto Alegre, São Leopoldo, é Ele que vai nos levando para lá. Porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Mas será que nós, para fechar, será que nós estamos compreendendo e fazendo da nossa vida um instrumento para que Ele possa agir em nós? Eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer o que você faz lá no seu trabalho. A nossa vida lá fora continua. Você vai continuar trabalhando no seu lugar de trabalho até que Deus te dê outro. Você vai continuar estudando aquele curso que você está fazendo. Você vai continuar vivendo naquela família, com aquelas pessoas, com aqueles vizinhos, com aquelas... Você vai continuar vivendo a sua vida. Mas faça com que o ego possa ser morto. Mate o ego, mate a vontade humana, para que Deus efetivamente possa vir fazer morada em nós. Isso acontecendo, você pode ter certeza. Essa é a transformação genuína que nosso Senhor Jesus Cristo ensinava no cristianismo primitivo. Essa é a transformação genuína que o professor Ugarte, a gente fala nele por um critério histórico também, espiritual, que ele também nos ensinava. Essa transformação para as nossas... não é só para quem entrega a mensagem. Essa transformação é para todos nós. É para as irmãs, é para os irmãos que estão aqui, para quem está nos assistindo ou vai assistir a posteriori. Essa transformação é para todos nós. E aí a pergunta que eu fecho aqui é: você quer isso para a sua vida? Nós queremos isso para as nossas vidas, né? Quem não quer viver de uma forma com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, com muito mais amor no coração, com tudo muito mais. Então que a gente possa... entendendo a mensagem entregue, uma mensagem mais prática entregue hoje, que a gente possa compreender e talvez aprumar algum caminho, transformando gradativamente pela ação de Deus em nós, do Cristo em nós, transformando a nossa vida espiritual para melhor. Porque o corpo físico vai ficar aqui, tá? O corpo físico é pó e ao pó retornará, mas o espírito, se Deus, nosso Senhor, quiser, retornará a Ele a que o deu. É que nós possamos, fazendo o nosso esforço, porque para tudo são necessários esforços tenazes, que nós possamos, quem sabe, um dia, regressar à morada celestial da onde um dia nós saímos, para sermos exilados na terra dos céus, morando na terra como estamos hoje. Eu sei que a gente passa por provas, mas pode ter certeza, é muito mais fácil vencer as provas quando a gente tem esse poder de Cristo, vivo da energia do Cristo em nossas vidas. Eu agradeço a Deus a oportunidade até aqui. Quero até antes passar um aviso aqui, antes de nós fazermos a nossa oração, relembrando aqui rapidamente que é um momento de júbilo para a igreja. Os irmãos de Porto Alegre estão indo a Moçambique, onde a igreja está em franca ascensão, graças a Deus. No dia 19 de agosto, os irmãos chegam a Moçambique, haverá uma recepção. Eu preciso partilhar isso com os irmãos, porque para a gente se jubilar junto, tá? Se alegrar junto. No dia 20 de agosto, às 9 horas, terá uma grande reunião doutrinária lá em Moçambique, 20 de agosto, na quinta-feira de manhã. Na sexta-feira, às 4 horas da tarde, reunião lá para os líderes, liderança, pregadores, quem quer aprender mais de como levar adiante a doutrina da obediência a Deus. No sábado, dia 22, às 3 da tarde, mais uma grande reunião doutrinária lá em Moçambique. E no dia 23, domingo, às 8 da manhã, a reunião final. E aí eu fecho dizendo: enquanto tem irmãos atravessando o oceano para levar a doutrina lá dentro, para viver na prática, lá dentro da África, para viver na prática esses ensinamentos que Deus está nos dando, a gente às vezes tem dificuldade de botar o carro, a moto, ou vir de ônibus ou de Uber e vir participar das reuniões de culto na comunidade. Isso, gente, a gente precisa refletir sobre isso. Falando francamente, tá? Mas nós precisamos refletir sobre isso. Porque se nós não podemos atravessar o oceano para evangelizar lá no outro lado do mundo, o que nós podemos fazer aqui? O que está ao nosso alcance aqui? O que nós podemos aqui abençoar vidas? O que nós podemos fazer aqui para que esse trabalho, para que a doutrina chegue a mais pessoas? Isso é uma reflexão séria, tá? Não é sobre, que nem eu escrevi aqui, não é sobre quem prega. Isso não é sobre a mensagem que o fulano entregou, ou o Beltrano entregou. Isso é sobre mim e Deus. Isso é sobre tu e Deus. Isso é sobre o seu coração, sua alma, sua consciência, seu espírito e Deus. Então, faz a tua parte, o melhor que você puder. Porque pode ter certeza que no devido tempo, o Senhor te recompensará.